Então, agora tem um grupo que estuda as crianças, né, os anos iniciais, e o grupo que estuda os adolescentes. O ano passado eram encontros juntos, né, com a equipe. Em alguns momentos a gente vai fazer alguns juntos, mas fora isso, agora a gente tem um trabalho mais expressivo, formativo para a gestão e para a orientação. Né? Então, quase que semanalmente, né, estou com vocês e a minha equipe, para que a gente possa pensar a difícil, né, tarefa que é hoje educar em tempos atuais, com tantas demandas, tantas questões, desde as crianças, mas principalmente com os adolescentes. Né? Já vou aproveitar aqui e fazer uma indicação para vocês de quem ainda não ouviu falar ou não teve tempo de assistir a série Adolescência, né? Independente da faixa etária dos filhos de vocês, está na Netflix, é importante que assistam. Acho que é um tema atual, que todos nós, né, como mães, como pais, professoras, professores, a gente precisa se implicar nessa reflexão. São 4 episódios, dura 1 hora cada um. Então, aproveita um dia de chuva aqui em Ubatuba, sabe? Fiz isso, peguei um domingo, mas acho que é importante nós pensarmos sobre essas questões dos acessos, né, que as crianças e os adolescentes têm, os conteúdos que eles têm acesso e como é que a gente pode se implicar nisso, tá bom? Bom, hoje minha função, então, é falar sobre um tema, é sobre os conflitos, né, e sobre o nosso papel como educadoras, como educadores. Claro que eu vou falar muito mais para vocês, pais e mães, né, mas como é que se constitui esse nosso papel, essa nossa figura de autoridade, né? E aí pensando em 2 perspectivas, a construção de vínculos e como que a gente coloca limite, que é sempre um desafio, né? A gente querer ter um vínculo positivo com as crianças, com as nossas filhas, com os nossos filhos, mas também conseguir colocar limites. E eu vou começar então fazendo uma pergunta. Eu vou dar uma retomada na minha primeira palestra aqui, só porque ela é importante para que a gente possa pensar o tema, mas vou ser bem breve. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta sobre a educação que vocês tiveram dos pais de vocês. Tá? Quando a gente tem uma educação dos nossos pais, em que a gente considera, me tornei uma cidadã de bem, sou uma pessoa bacana, está tudo ok na minha vida, normalmente o que a gente pensa? Bom, então a educação dos nossos pais o quê? Deu certo, funcionou, né? Não, minha mãe era muito autoritária, me batia demais, eu sou cheia de trauma, faço terapia há anos. Então, a gente vai muitas vezes aprendendo a ser pai e mãe com essas referências que nós tivemos da nossa educação. Né? Apesar de hoje a gente ter muito conteúdo para pai e mãe, né, no YouTube, enfim, nas redes sociais, muitos livros, né, como educar meninas felizes, meninas, esses livros de autoajuda tem um monte. Né? Mas apesar da gente ter bastante conteúdos como esses, a gente não fala assim, vou ser mãe, vou ser pai, vou fazer um curso para isso. Né? E mesmo aquelas pessoas que queiram se preparar, a gente acaba aprendendo na relação diária, né? Nas questões que vão acontecendo na nossa maternidade, na nossa paternidade. E aí, claro que a gente usa muitas referências que nós tivemos de educação. Né? E a gente precisa pensar que, quando a gente fala assim, mas hoje é muito difícil, os nossos pais também achavam que na época deles era muito difícil educar a gente. Não? Porque existe sempre uma crise geracional. Claro que hoje a gente não pode desconsiderar que, para as questões do avanço com a tecnologia, a gente tem aí realmente uma rapidez muito grande, né, que os nossos pais não enfrentavam. Então, se parar para pensar na educação que os nossos pais receberam dos nossos avós e a educação que eles nos deram em relação à tecnologia, teve um avanço, mas nada é parecido com o que a gente tem vivenciado hoje. Né? Que a gente compra um celular que é o último tipo, que faz tudo, e daqui a um mês o que acontece com esse celular? Ele já é absolutamente obsoleto, né? Já tem um modelo muito melhor. Então, tem um autor, um sociólogo, que ele diz que a gente vive hoje em tempos líquidos, né? O Bauman. Ele vai dizer que é como se a gente quisesse encher um baldinho de água e a gente pegasse um punhado de água com a mão e tentasse colocar no balde. Então, a água está sempre escorrendo pela nossa mão. E essa fluidez, né, desses tempos, tem coisas que são positivas, mas tem coisas que impactam nas relações.
Tá? E justamente isso afeta, claro, a educação das crianças e dos adolescentes que estão vivendo agora nesse contexto. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz aqui para vocês, a gente vai fazer de forma bem breve isso, mas eu quero saber o seguinte, então pode passar, Tati. Aqui, esse começo que a gente vai fazer, eu sou ruim de acompanhar meu próprio PowerPoint e com o que é a convívio. Depois vocês entram, quem não segue a gente nas redes sociais, sigam. Mas eu quero começar fazendo essa pergunta. Qual tipo de pessoas vocês gostariam de formar? Pensando, então, nas filhas e nos filhos de vocês, eles adultos, que características vocês gostariam que eles tivessem? Eu já fiz essa pergunta para os professores no ano passado, lá no começo também. Autonomia, que mais? Éticos, gentis, respeitoso. É para os pais também falarem. O que vocês querem? Vocês querem que eles sejam o quê? Felizes, livres, empáticos. Vou fazer uma segunda pergunta. Primeira coisa é que, assim, felizes, o professor nunca fala que quer, viu? Não que eles não queiram que os alunos sejam felizes, mas isso é uma resposta tipicamente de nós do lado da família, né? E tem uma frase de um psicólogo chamado Ren Ginot, que ele escreve bastante para as famílias, né? Ele diz assim: os pais não são responsáveis pela felicidade dos filhos, mas sim pela constituição do seu caráter. Então, algo para a gente refletir. O que você falou, eu lembrei, porque ontem eu estava com outros pais e a gente estava estudando o livro dele. A segunda pergunta é a seguinte: o que vocês fazem efetivamente? Eu nunca vi, eu faço essa pergunta há uns 20 anos, que eu dou essa palestra e faço essa pergunta para os pais. E eu nunca ouvi um pai me dizer assim: eu quero que meu filho seja desonesto, quero que ele seja desrespeitoso, que ele não seja autônomo, antiético. Não, né? A gente sempre almeja coisas positivas para as crianças, né? Principalmente nós, pais e mães. Mas o que vocês fazem efetivamente na relação direta com as crianças, com os adolescentes, que vocês acham que influenciaria para eles se tornarem esse tipo de adulto? Dá o exemplo. O que mais? Diálogo. Conversas abertas, você diz? É uma escuta? Tá. O que mais? Amor. Afetividade. Uma relação afetiva. E o que seria pautada no quê? Porque pode ser uma relação violenta, pode ser uma relação permissiva. Né? Uhum. Sim. Um exemplo positivo. Tá. Então, claro, se a gente for pegar o exemplo do respeito, né? Como é que as crianças aprendem a respeitar? Primeiro, então, quando eles são bem pequenininhos, né, eles não têm construído ainda o que a gente chama de autorrespeito. Isso é uma construção. E que se dá a partir das interações sociais. Então, isso vai sendo construído, né, vai sendo internalizado na personalidade dessa criança, a partir do ambiente sociomoral que ela convive. Primeiro, qual é o ambiente importante que ela convive? Na família. E depois, na escola. E quem tem filhos aqui adolescentes? Tá. Vocês que têm filhos adolescentes, têm aí um terceiro local que eles convivem, que é o grupo de amigos. Né? Então, quando as crianças são pequenas, a família e a escola têm um peso importante porque nós somos adultos significativos. Então, nessa constituição, né, de adultos significativos, a gente tem pais aqui na escola que falam assim: filho, se você apanhar, bata. Aí ele vai chegar aqui na escola, a professora vai dizer o quê? Não. Aqui na escola você tem que conversar, não pode bater. E ele vai ficar meio em dúvida, né? Nossa, 2 adultos significativos e importantes, minha mãe diz uma coisa, minha professora diz outra, meu pai fala outra. Né? Isso acontece, certo? Por quê? Porque na família existe uma aprendizagem de valores que é do âmbito privado. Se vocês têm filhos, mais de um, são irmãos, eles brigam e eles falam: eu te odeio, nunca mais eu quero que você olhe na minha cara. Né? Daqui 2 minutos, o que eles descobrem? Que eles vão ter que, às vezes, dividir o mesmo quarto, a mesma casa, jantar na mesma mesa, não é isso?
Por quê? Porque as relações na família, por mais adversas que possam ser, que às vezes são, elas são estáveis. Na escola, não. Na escola, eles têm uma convivência que se um colega falar nunca mais eu quero ser sua amiga, pode ser que nunca mais seja. E essas duas aprendizagens são importantes. Na escola é o lugar em que os valores para uma convivência ética, então esses valores, né, para uma convivência democrática, precisam estar presentes. E vocês aqui são uma escola que já tem isso por princípio, né? Vocês são uma escola cooperativa de pais, né? Então, quando a gente defende a ideia desse ambiente cooperativo, é um ambiente que ele é contrário a um ambiente muito autoritário, ele é contrário a um ambiente muito permissivo e um ambiente de competição, né? Então, quando nós pensamos num ambiente de cooperação, a gente está pensando nessa comunidade. Claro que a escola tem como objetivo o desenvolvimento das crianças, mas a Flávia falou logo aqui no começo, a gente está pensando nessa comunidade. Por isso que a gente forma todo mundo da escola e, inclusive, fazemos esses encontros com a família. Quanto mais todos os estudos e pesquisas nacionais e internacionais, se a gente pegar nos últimos 10 anos, mas vamos pegar os últimos 2 anos, né, que é pós-pandemia, vão mostrar da importância da família e da escola e dessa relação positiva de parceria entre família e escola. Então, para que as crianças consigam se desenvolver e ter essas características que vocês colocaram, né, esses valores, então, ser justo, ser honesto, ser respeitoso, ela vai precisar, como vocês disseram, de exemplos, mas ela vai precisar também de vivências reais em que esses fracassos e sucessos vão acontecer. Por exemplo, quando eu sou uma pessoa desrespeitosa. Então, lembra que eu falei para vocês, os pequenininhos, eles estão construindo ainda o autorrespeito, né? Mas isso é tão importante porque, a partir do momento que eles têm uma imagem de si positiva e que eles têm esse autorrespeito, é que eles vão poder respeitar o outro. É uma via de mão dupla. E quando vocês falam do exemplo, isso é muito importante. Por quê? Porque tem que partir de nós as situações de respeito. Se eu quero que meu filho seja autônomo, tem que partir de nós essa questão da autonomia, né? Se eu quero que ele seja responsável, então precisa partir de nós. Eu sempre falo para os pais assim, façam um mantra. Eu sou o adulto da relação. A gente tem que fazer isso sempre, gente, porque nós precisamos nos colocar hierarquicamente nessa figura de autoridade. Muitas vezes o que acontece é difícil educar, é cansativo. Tem dias que a gente não está bem. Ontem uma mãe me deu um exemplo que eu achei excelente. Ela falou, existe uma simbiose entre a persistência da criança em nos irritar e o dia que a gente está extremamente cansado. Parece que combina, né? E aí esse dia é o dia da desgraça, né? Que a gente enfia o pé na jaca, né? Enfim. E ok, porque nós somos humanos, né? E a gente pode, inclusive, falar isso para os nossos filhos. Exagerei. Hoje eu acabei falando uma coisa que eu me arrependi. Então, vamos agora discutir um pouquinho sobre os conflitos. Por quê? Porque conflito, ele é um terreno muito fértil para a gente trabalhar esses valores que vocês colocaram que gostariam que os filhos de vocês se desenvolvessem. Pode ir, Tati. Então, pensando assim na teoria, os filhos de vocês, quem tem filho, quando eles eram bem bebês, até mais ou menos 2, 3 anos de idade, eles estavam numa fase que a gente chama de anomia, eles não se regulam ainda e não tem nenhum tipo de regulação, nem externa nem interna. As crianças que estudam aqui, quando entram então aqui no primeiro aninho, eles estão no que a gente chama de heteronomia, ou seja, meu pai falou que é para bater, o adulto disse que é para fazer. Eles falam para a professora assim, mas todo mundo fez, né? Então eu ainda não me autorregulo, quem regula é sempre o externo. Essa autonomia que vocês querem, eles só vão atingir maiores. Mas é um processo. E é importante, então, a constituição dessas relações que eles têm, tanto na família quanto na escola, e depois adolescentes com os colegas. E essa autonomia significa autorregulação. É quando eu não preciso entrar numa loja e está escrito assim, sorria, você está sendo filmado. Quando a gente entra numa loja e isso está escrito, o que significa? Que nós somos o quê? Por quê? Porque eu não sou confiável. O outro não é confiável. Quando a gente está dirigindo aqui entre as praias e tem radar, e a gente está a 70 por hora, 80 por hora, a gente breca no radar, quem está controlando a nossa ação de brecar? Porque eu deveria andar
a 60 por hora na rodovia inteira. A gente não faz isso, a gente breca na frente do radar. Então, é algo que é um regulador externo. Eu não quero tomar multa, eu não quero tomar pontos na carteira, né? E isso são ações de maior heteronomia, né? Que é muito mais pertinente entre as crianças. Com isso, eu estou querendo dizer que nós não somos autônomos, é que a gente não é autônomo em tudo. Mas a gente precisa entender, quando vocês falam do exemplo, que isso precisa ter uma coerência. Quando eles são pequenininhos, o que a gente fala é uma verdade absoluta. Mas quando eles crescem, eles começam a duvidar da gente. E eles começam a falar, mas peraí, mas eu não posso, mas você pode? Mas ué, você falou do celular, mas você não sai do celular? E a gente fala, olha como eles estão mal educados. Quem está educando esses meninos assim, essas meninas? Né? Olha que desaforado. E na realidade, gente, animem-se. Claro, se eles forem desrespeitosos, é ruim. Mas eles questionarem isso significa que eles estão em desenvolvimento. E eles já não aceitam mais, como verdade absoluta, tudo que a gente fala. Mas aí existe um fator que vai influenciá-los. Quem são? Quem tem filhos adolescentes sabe. Quem é que influencia a decisão deles? Os colegas, os pares, né? Então, os amigos, o que a gente fala não vale muito, né? Vale, viu, gente? As pesquisas mostram que vale. Mas é que na nossa percepção valia muito mais quando eles eram pequenininhos. Mas os amigos passam a ter eles passam a ser superiores, sendo que antes não era isso que importava, né? Era o meu pai disse, a minha mãe disse, minha professora falou. O meu filho mais velho, quando ele tinha uns, sei lá, 5, 6 anos de idade, ele trouxe uma lição de casa que é recorte de jornais, né? Ele tem 32 anos hoje, então, na época, né, era jornal que a gente tinha impresso. E eu sempre fui muito alérgica ao material de jornal. E eu disse para ele assim, Lipe, tinha que recortar palavras que começavam com a letra do nome dele. E eu falei, Lipe, a gente não tem jornal em casa, mas a gente tem revista. É a mesma coisa? Não. A professora disse que é jornal. Enquanto eu não saí, não comprei o raio do jornal, ele não sossegou. Então, a gente tem um peso, a nossa figura de autoridade tem um peso grande para os pequenininhos, justamente porque eles são mais heterônomos, né? Então, quando os nossos adolescentes começam a questionar a gente, não é ruim, se eles não forem desrespeitosos, se eles souberem como fazer. Só que muitas vezes, principalmente nas situações de conflito, eles acabam não sabendo como lidar. E é nessa hora, gente, é muito fácil a gente tratar os nossos filhos de forma respeitosa, se eles são respeitosos com nós. Entende? A mesma coisa dos professores com os alunos. É muito fácil a gente tratar de forma respeitosa. Agora, e quando tem uma crise? E quando está no conflito e eles têm uma atitude de desrespeito? É nessa hora que a gente tem que mostrar que o valor do respeito não é negociável, por mais difícil que seja. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu não vou falar com você agora. Porque se eu falar com você agora, eu vou falar alguma coisa que eu vou me arrepender. Eu vou me acalmar, você vai se acalmar. Quando a gente se acalmar, a gente volta e conversa. Qual que é o problema desse diálogo? É que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, que o que a gente faz? A gente não volta e não conversa. E quando a gente não volta e não conversa, a gente se destitui da figura de autoridade. Não é uma única ação nossa, né? Mas imagine várias ações nossas, quando a gente faz isso, a gente vai mostrando para eles que eu mesma não me levo tão a sério. Quando a gente ameaça e fala assim, se não pagar, a gente vai embora agora da praia. Vocês entenderam? E aí, das 5 da tarde, às vezes eu estou na praia, eu estou ouvindo, né? A família que está do lado, que é inevitável, né? Que está ameaçando desde o meio-dia, e são 5 da tarde, né? E está lá, porque eu não quero ir embora da praia. Então, se eu não quero ir embora da praia, gente, eu não dou essa possibilidade. Por que eu vou dizer para eles que a gente vai fazer uma coisa que a gente não está disposto a fazer? Não. Agora, se eu falei, então eu quero ser uma autoridade, que é diferente de ser autoritário, se eu falei, se vocês continuarem, a gente vai embora, vocês escolham. Para ficar na praia, não pode ter esse tipo de comportamento. Para ficar aqui, a gente não pode se comportar dessa forma. Ou, melhor ainda, quando a gente fala de forma positiva, a gente vai precisar agir desse jeito. O jeito que vocês estão agindo não dá para ficar aqui. Seja praia, restaurante, casa da avó, onde quer que eles estejam. O que eles vão escolher quando a gente pede para eles escolherem? Querem ir embora da praia? Querem ir embora do lugar que eu estou? Não, eles vão dizer o quê? Tá bom, a gente para. Não vão dizer isso? Eles vão parar? Não. A partir do momento que eles não pararam e chegou naquele limite, tem que falar, vocês escolheram ir embora. E aí, não deem muita conversa, que o diálogo é super importante, sou defensor do diálogo. Mas nessa hora tem que ser ação. Não, vocês... Não, pelo amor de Deus, por favor, vamos ficar. Tal. Não.
Isso é uma aprendizagem importante para eles, de que quando vocês falam alguma coisa, de fato vocês se levam a sério. Isso vai ser uma aprendizagem importante para uma próxima vez, quando vocês falarem, ó, o jeito que está aqui não dá para ficar. Eles vão entender que, não, se ele falar nós vamos embora, nós vamos embora. Se ela disser que não vai ficar mais, né? O problema é que muitas vezes a gente não vai percebendo isso e a gente mesmo vai entrando nessa crise de autoridade com eles. Pelas nossas ações que são ali cotidianas, que são do dia a dia. Ah, com isso não tem um dia que eu não posso falhar? Claro que pode, porque a gente é humano. E aí é isso. Se a gente falhou, a gente retoma com eles depois. O que vocês não podem fazer isso é todo dia, né? Porque todo dia retoma, todo... Não. Mas eventualmente vai acontecer. Bom, ontem, o que aconteceu ontem? Vamos fazer uma reconstituição. Qual foi o problema que aconteceu? Eu disse que a gente ia embora da praia, a gente acabou ficando. Mas como é que a gente pode fazer para uma próxima vez a gente conviver bem? Porque o que é importante? Você disse amor, né? Não foi isso? Os estudos sobre clima relacional, tanto no ambiente de escola, quanto familiar, empresarial, vão mostrar, né, que se a gente vive num ambiente de tensão, o tempo inteiro com embate, gente, todo dia eu brigo por causa da cama, que não arruma a cama. Essas situações que perduram todos os dias iguais, isso vai tornando um clima relacional negativo. E isso prejudica o desenvolvimento deles. Então, se o nosso objetivo como pai e mãe é que eles se desenvolvam ao máximo, a gente precisa cuidar. E a gente também precisa cuidar da questão da nossa sanidade, da nossa saúde mental, que é ter um clima dentro de casa que todos os dias tem guerra pelas mesmas coisas. Né? Todo dia a gente briga pelas... as cabeças estão se batendo. Né? Pode ir, então. Então, quando a gente pensa em conflito, né, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Primeira palavra. Briga. Se eu falar assim, a Flávia está com conflito com o filho dela, vocês vão falar, nossa, a relação com o filho dela é ótima. Não. Né? A Tati está com conflito com o marido dela. Vai separar. Né? Então, conflito já logo nos remete a algo que seja negativo. Mas, nessa perspectiva que a gente estuda, né, o conflito, ele é algo que ele é uma oportunidade de aprendizagem. Uma oportunidade para a gente aprender a se relacionar melhor, uma oportunidade de aprendizagem de valores. Qual que é o problema do conflito? Porque quando a gente convive, gente, tem como não ter conflito quando a gente convive com outras pessoas? Agora, imagina na escola, um celeiro de conflitos. As crianças, tem uma pesquisa que a gente fez lá na Faculdade de Educação Básica, que a gente pegou as crianças de 3 anos até os adolescentes de 14 e 15. E a gente investigou quais eram as maiores causas dos conflitos nas diversas faixas etárias, quais eram as formas como eles resolviam, as estratégias que eles usavam para resolver, e como é que ele finalizava, tipo, continuava amigo, não olhava mais na cara, enfim. E aí, olha que interessante. As crianças pequenas, quem tem aqui, professoras de primeiro aninho, né, eles têm, em média, de 5 a 8 conflitos na escola por hora cada criança. Multiplica, por isso vocês veem as professoras no final do dia como é que elas estão. Se elas estiverem muito arrumadinhas, tem alguma coisa errada. Tem que estar com aquela cara de, né, acabou a guerra, né? E isso faz parte das relações. Né? E quando a gente pensa nas nossas relações interpessoais, a partir do momento que a gente... tem alguém que mora sozinho aqui? Uhum. Não mora? Mais ou menos. Tá, o dia que você está morando sozinho, né, se você quiser, né, não lavar a louça por uma semana na sua casa, tudo bem? Tudo bem. Mas, quando a gente mora com uma outra pessoa, se a gente resolve uma semana não lavar a louça, pode acontecer o quê? Okay. Né? Então, acontecem os conflitos. Né? Por quê? Porque a gente vai ter que negociar aquele espaço. Quem é que sujou, quem é que... Né? Então, é isso. Então, a partir do momento que a gente convive, a gente tem conflito. Então, o conflito em si, ele não é ruim. O problema está na forma como a gente resolve. Né? Tem um pesquisador chamado Belucci que ele vai dizer que a gente tem 3 tendências para resolver conflitos. Uma tendência mais agressiva. Então, crianças, adolescentes e nós adultos temos uma tendência, quando a gente está... Então, o que é um conflito? Bom, eu sou amiga dela, está tudo bem na nossa relação. De repente, ela fez alguma coisa comigo que a gente entra num desequilíbrio. Pode ser, às vezes, uma cara feia que a pessoa fez. Um comentário que fez a roupa, né? Estava tudo bem, entrou no desequilíbrio. A gente vai tentar se reequilibrar. Como é que a gente faz isso?
Eu posso dar um soco na cara dela, eu posso xingar, falar, morder, que são estratégias mais primitivas que quem usa? As crianças pequenas. Por quê? Porque eles ainda não têm recursos. Eles ainda não tiveram uma vivência para ter recursos. Então, uma criança que bate, morde quando é pequenininho, ok. O problema é que a gente tem o quê? Adultos, né? Que quando tem um conflito faz o quê? Bate, morde, grita, esperneia, fica de bico, né? Fica de mal. Então, que usam as estratégias das crianças, né? Então, o agressivo é aquele que ele vai impor o seu ponto de vista e ele não vai considerar o ponto de vista do outro. Ele anula o ponto de vista do outro. Ele não escuta aquele ponto de vista do outro. E ele vai impor aquela sua vontade, aquilo que ele quer. A criança, o adolescente, ou nós adultos que somos mais submissos, é justamente o oposto. É aquele que não consegue colocar o ponto de vista quando está numa situação de conflito. Ele vai se submeter àquele outro. Olha que prato cheio que é quando a gente tem uma criança mais agressiva, uma tendência mais agressiva, uma criança com uma tendência mais submissa. Pronto, né? Ali a gente fala deu match, né? Por quê? Porque um não consegue colocar, o outro vai impor a dele, né? Mas não é saudável. Né? Mas a gente vai ter essas diferenças dentro da convivência, né? Tanto entre nós adultos quanto entre eles, crianças e adolescentes. E a gente tem os que são mais assertivos. Tem um estudo de uma professora da USP, Isabel Leme, que ela pega os adolescentes, então, da cidade de São Paulo, ela fez com 5.000 sujeitos, adolescentes de 14, 15 anos, e ela vai mostrar, depois esse estudo foi replicado, né, enfim, ela vai mostrar que os nossos adolescentes, 5% só têm estratégias mais assertivas. O que é o assertivo? É aquele que ele vai colocar o ponto de vista dele, mas ele não desconsidera o do outro. E ele vai buscar por uma solução que fique boa para os dois lados. Então, vou dar um exemplo aqui do que seria uma solução boa para os dois lados. Quem tem mais de um filho aqui? Filho. Tá. Eles brigam de vez em quando? Não? Uma realidade. A maioria é tudo filho único aqui? Bom, então, 2 irmãos, vamos pensar quando a gente, então, se a gente tinha irmão, né? Eles querem uma laranja e começam a brigar por causa da laranja, só tem uma laranja em casa. E começa aquele negócio, é minha, é minha, é minha. Chega lá o pai ou a mãe, cansado, estressado naquele dia crítico, né? E fala assim, chega, eu vou resolver isso aqui. Corta a laranja no meio e dá metade certinha para cada um. É uma boa resolução? Não? Por quê? Hã? Como? O adulto que decidiu. E seria ruim o adulto decidir? Por quê? Eles teriam que participar. Na sua perspectiva, eles teriam que participar. Alguém falou aqui? E essa mãe, esse pai, vira para a criança, para os filhos, e pergunta assim, por que vocês querem a laranja? Antes de cortar. E um vira e fala assim, eu quero fazer um bolo com a casca da laranja. Eu preciso de uma casca de laranja. E o outro fala assim, eu quero tomar o suco da laranja. A resolução do pai e da mãe foi boa? Porque eu fiquei com metade de um suco que eu não quero, ou eu fiquei com metade de uma casca que eu não quero e eu não vou conseguir aquilo que eu queria. Então, eu entendo que a mãe disse, né, ali no canto, né, que a gente muitas vezes tem que ajudá-los a resolver, mas não resolver por eles, né, desde que eles são bem pequenininhos. Isso significa que a gente tem que fazer o quê? Boas perguntas. Sempre perguntem por quê. Por que você bateu? Mas por que você falou desse jeito? E é diferente. A Flávia veio ano passado aqui, não sei quem estava aqui, que ela é do meu grupo, falar sobre comunicação. Né? Eu não vou retomar tudo que ela disse. Mas a nossa linguagem ela é muito importante. Porque você pergunta assim, por quê? Porque não acredito, porque toda vez que vocês brigam, tá? A gente pergunta, responde, já pergunta por cima, a gente não dá o tempo necessário eles pensarem por si só. Claro que eu não estou falando das crianças muito pequenas. Se vocês pegarem as crianças de 2 anos de idade, 1 ano e meio, cognitivamente, elas ainda não conseguem pensar sobre isso. Mas a partir dos 3, 4 aninhos, eles já conseguem refletir. E conforme eles vão crescendo, as nossas perguntas vão ser mais complexas. Então, quando eles dizem o porquê, a gente pode... Então, uma próxima vez, como é que vocês podem fazer para resolver sem eu precisar entrar no meio? O que eu perguntei para vocês? Para que vocês queriam a laranja? Por que vocês não conversaram sobre isso antes? Por que eu precisei vir aqui e perguntar o para que da laranja? Por que vocês precisam da laranja? Então,
essas situações, que são situações do dia a dia, vão ajudá-los a ter uma autonomia maior de resolução de conflitos e vai caminhar para uma tendência mais assertiva. Agora, só a família não é suficiente, claro, porque eles vão conviver também no ambiente da escola, então a gente também vai precisar de um trabalho da escola. Mas quando a família e a escola fazem um trabalho parecido, todos os estudos mostram, não sou eu que estou falando, como eles desenvolvem muito mais. Né? Então, quando a gente confia e comunga nos mesmos valores, né? A gente acredita nos mesmos valores. Com isso, aí vou dizer aqui, eu não estou querendo dizer que vocês não possam discordar da escola, não pode ter uma coisa que vocês queiram ouvir falar da escola, mas essa relação, né, de ter os mesmos objetivos na educação deles, isso é fundamental. Né? É bem importante quando a gente pensa nesse desenvolvimento. Então, voltando para o conflito, né, pode ir, Nath. Se a gente não entende então, que o conflito é um perigo e que ele é uma oportunidade, a questão está em, primeiro, né, a quantidade de conflitos que a gente tem com eles. Porque uma coisa é quando eles têm conflitos entre pares. Eles chegam contando que eles tiveram conflito com um colega. Eles brigam com o irmão, com a irmã, com o primo, com o coleguinha da rua, enfim, é uma coisa. Outra coisa é quando eles têm conflito conosco. Porque isso fere o quê? A nossa figura de autoridade. Então, aí a importância da gente abrir para o diálogo. Uma das ideias é, a primeira coisa, não resolvam os conflitos no calor da emoção. Comecem a perceber quais são as tendências de reação que eles têm. Por quê? Porque se existe uma persistência em sempre eu choro, sempre eu esperneio, sempre eu faço birra, e aí eu consigo aquilo que eu quero, eu não mudo de estratégia. Vou dar um exemplo. Eu dava um curso, e aí uma avó me disse assim, Adriana, amo meu neto, mas minha vida virou um inferno. Porque agora eu estou cuidando dele de manhã, e toda vez que eu entro no banheiro, ele chuta a porta, uma criança de 4, 5 anos, e fala assim, vó, abre a porta, por favor, abre a porta. E eu não consigo mais ir ao banheiro. Eu falei, mas você perguntou para ele por que ele faz isso? Porque ele quer entrar. Mas você já disse para ele que ele não pode entrar, né? Quando você está no banheiro, que ele vai ter que esperar. Eu disse, mas não adianta, ele continua chutando. Eu falei, e quando ele chuta, o que você faz? Eu abro a porta e ele entra. Entende? O recurso que aquela criança está usando, aquela estratégia, é eficaz. Né? Se eu vou lá, mordo e consigo o brinquedo, se eu bato e ele acaba aquilo que eu quero, se eu xingo, bato a porta do quarto, não falo mais com você. Eles têm mania de falar o quê pra gente? Eu não te amo mais. No meio da briga, né? No meio da discussão, eles falam isso. E o que a gente tem que falar? Eu lembro uma vez de uma discussão que eu tive com o meu mais novo. E aí ele falou exatamente isso. Por que você é a pior mãe do mundo? Eu tinha trocado ele de escola e ele não queria. E eu disse, bom, mas a gente já conversou sobre isso e está decidido, né? Essa é uma decisão que não vai voltar atrás. Né? E ele disse assim, porque eu não te amo mais. Né? Eu falei, mas agora a gente não está conversando sobre você me amar ou não. A gente está conversando sobre como você está reagindo com uma coisa que já foi conversada. É disso que a gente está falando. Então, a gente não pode deixar eles tirarem o foco. E eles tiram o foco pegando exatamente aonde? Onde é um ponto que eles sabem que é mais sensível a gente. Porque daqui a pouco você vê a mãe e o pai falando, como você não me ama? Imagina, te dou de tudo, faço de tudo. Eu estou pensando numa escola muito melhor para você e você vem me coer. Não, acabou o foco, entende? Tirou o foco de que ele estava me tratando de um jeito desrespeitoso, que, por um lado, tinha uma questão ali afetiva, ele estava magoado, e dizia, você pode estar chateado, você pode não estar feliz com a nossa decisão, mas a forma como você vai demonstrar isso é importante para a nossa família. Você não pode demonstrar isso sendo desrespeitoso. Né? E eu falei nesse ponto. E aí, o que ele fez? Não te amo mais. Né? Ele falou, em algum ponto, nunca mais ele disse isso para mim. E tem crianças que usam esse recurso frequentemente com os pais. Por quê? Porque funciona. Porque a hora que fala não te amo mais, a gente muda a conversa e já começa... Né? Ou então eu te odeio, que é pior ainda, né? Eu te odeio aí, então aí acabou com a gente. Né? Bom, vamos lá. Pode ir. Por que os conflitos são importantes? Então, primeiro, para a gente trabalhar com eles, valores e regras. Né? Que regras que não são negociáveis na nossa família? Que valores que a gente não vai negociar? Como, por exemplo, então, ser justo, ser respeitoso, ser honesto, né? Os conflitos, eles valorizam as relações entre iguais. Então, quando vocês eram crianças que brincavam na rua, aqui eu Ubatuba, esse exemplo é meio ruim, que as crianças ainda brincam na rua aqui, né? Brincam muito na praia. Mas
é algo cada vez mais raro. Mas quando a gente brincava na rua, e a gente brigava, e voltava para casa chorando, qual era a pior atitude da nossa mãe? Pior que engole o choro. Engole o choro a gente trata na terapia até hoje, né? Mas o que era a pior coisa que ela podia fazer para uma criança? Isso. Era melhor apanhar do que ela falar, tá de castigo, não sai. Aí a gente ficava ouvindo as crianças gritando na rua e a gente preso, né, lá sem poder sair. O que acontece? Uma próxima vez que a gente briga na rua, o que a gente faz? A gente morre na rua, gente, mas não voltava para casa, não é? A nossa mãe, de uma forma empírica, ela ensinou a gente a ter estratégias que muitas das nossas crianças hoje não têm, né? Que é aprender justamente esse recurso da gente. Então, essas relações entre iguais, elas precisam ser fortalecidas. Não tirem as crianças dos conflitos que eles vivem com os colegas. Isso é fundamental. E isso pode ser com o irmão, pode ser com o primo, pode ser com um colega da escola. Você quer que eu vá junto? Você quer que eu te ajude? Então, eu dei muito tempo aula para as crianças. Eu tinha um aluno que toda vez ele fez isso comigo, tal. Se eu fosse uma professora que falasse, eu vou lá e resolvo, senta para lá, não chega mais perto dela. Não. Quando a gente faz isso, a gente não ajuda eles a resolverem de uma forma melhor, aprenderem com aquele conflito. Ao contrário, eles ficam mais dependentes de nós. Então, filha, você está me contando isso por quê? Como é que eu posso te ajudar? O que você pode fazer numa situação como essa? Perguntem, uma pergunta de cada vez, não é uma por cima do outro. Mas perguntem e esperem eles responderem, porque eles precisam pensar. Se eles dão uma resposta, eu não quero mais ser amigo, eu odeio. Você acha que isso é uma boa solução? Toda vez que acontecer uma situação como essa, se você agir assim, você acha que para vocês vai ficar bom? Aí a gente pode contar um exemplo nosso. Porque eu, quando era criança, pronto, aí você dá um exemplinho só. Aconteceu uma situação com uma amiga minha, tá? Para eles pensarem, né? Para eles começarem a pensar sobre isso. E a gente vai ajudando eles cada vez mais a tentarem resolver sozinhos, né? A conseguirem resolver esses conflitos sozinhos. Pode ir. Bom, o que a gente tem que pensar? Eles perceberam as consequências do ato deles quando eles tiveram determinada atitude? Quando a gente está falando de uma criança de 8 anos, é uma coisa. Quando a gente está falando de um adolescente de 15, é outra. Né? Um adolescente de 15, ele tem muito mais condições cognitivas de perceber, né, algumas coisas que uma criança de 8 anos não vai conseguir perceber. Mas aquele conflito serviu como uma aprendizagem para uma próxima vez? E ele aprendeu formas mais elaboradas de proceder? Como é que a gente faz isso? É sempre retomando com eles. Mas uma próxima vez, o que você pode fazer de diferente para não acontecer isso? Como é que você pode falar com seu irmão? Como é que você pode falar comigo? Como é que você gostaria que eu falasse com você e com seu irmão quando acontecer isso? Porque a gente se tratar de forma respeitosa, isso é aí que a gente tem que colocar o limite. Não é negociável ter relações de desrespeito. Não é negociável. E tem que ter firmeza. Né? E, de novo, né, vai acontecer, que um dia ou outro a gente vai escorregar, tá bom, ok, mas não pode ser sempre. Tá? Pode ir, tá? Tá. Uma pergunta, uma filha adolescente, aí às vezes a gente vai perguntar para ela pensar, mas ela está numa fase muito sensata. Que não fala, né? E aí, não, a resposta é não sei. E aí, o que a gente faz? Mas eu preciso entender. Não sei. Não, então a gente pode... Você não sabe agora, então você precisa pensar um pouco mais, é isso? Porque aí a gente pode voltar a conversar, tem que voltar a conversar. Para mostrar que é importante. Você pensou naquilo? Você já sabe agora o que é o não sei? Que o não sei é aquela resposta. E o que a gente pode fazer? Dá um exemplo, vai, que não exponha ela, mas alguma coisa simples. Só para a gente pensar numa outra pergunta que a gente pode fazer em contra-argumento ao não sei. Sei lá, uma situação que... Pode falar, não sei. Uma mentira, por exemplo. Sair e falar para lugar e coisa do lugar. Ótimo, tá. É um bom exemplo esse, então. Claro que ela sabe, óbvio. Ainda mais que ela é adolescente. Então, é óbvio que ela sabe. Eu não sei, não quero te falar. Né? Aí você pode fazer uma outra pergunta. Filha, qual que é o problema da mentira na nossa relação? Porque ela já é uma adolescente. E o problema da mentira, gente, não é o que a gente fala às vezes para as crianças, né? A mamãe fica triste.
As professoras pequenas falam, meu coração sangra. Imagina, né? O coração da professora, a professora ria porque ela se dedica. O coração da professora sangrando. Esse não é o problema da mentira. Né? Qual é o problema da mentira? Pensem nas nossas relações adultas. Qual que é o problema da mentira? É a quebra da confiança. Se quebrou ali algo que é importante para a gente se relacionar bem. Para essa relação afetiva, amorosa que você falou, isso numa relação importante é a confiança. Né? É fundamental, inclusive. Né? Então, a partir do momento, eu vou te dizer, filha, a partir do momento, ela vai dizer, é a quebra de confiança, eu espero que ela diga. Se ela falar que você está triste e tal, você fala, não, realmente eu fiquei chateada. Mas esse não é o principal. Eu ficar chateada não é o principal. O problema é em que lugar você está colocando a nossa relação. Agora vamos imaginar que ela fosse pequenininha e mentir, porque a criança é aquela cheia de mentiras, né? Então, ela é menor, mentiu, né? A gente vai, aí sim, aí eu vou pegar o seu exemplo, né? A gente vai falar, vamos dizer assim, um pouco mais, a gente vai continuar fazendo perguntas para eles pensarem, mas às vezes eles não chegam nisso, que é a quebra de confiança, né? O adolescente vai chegar. Mas o pequeno talvez não. E a gente fala, o problema, filha, é que quando você me conta uma coisa que não é verdade, uma próxima vez que você me contar alguma coisa, talvez eu não acredite. Eu vou ficar em dúvida. E é assim que você quer se relacionar comigo? É assim que você quer se relacionar com as pessoas? Que as pessoas não acreditem em você? Agora, para eu voltar a confiar em você, filha, você vê, foi uma situação que parece uma bobagem, mas que para mim foi importante. Para eu voltar a confiar em você agora, para quando você me falar, eu estou em tal lugar, até hoje, quando você me falava, eu estou em tal lugar, eu estava tranquila. Agora eu vou pensar, será que ela está mesmo? Será que é melhor eu ir atrás? Será que eu vou colocar um chip da Google para ver onde meu filho, assim, né? Tem pai que coloca, porque existe, né? É esse tipo de relação que você quer? O que você vai ter que fazer para que agora, quando você me fale que está em um lugar, eu volte a acreditar em você? Porque isso é um ponto importante, que é a restauração. Eles precisam restaurar essa relação. Então, eles precisam se responsabilizar e entender que não é um passe de mágica. Você não é uma tonta. Que não vai ser uma próxima vez que ela vai falar que vai estar em algum lugar. Só que a gente não vai fazer chantagem emocional, né? Quer dizer assim, será que vai estar mesmo? Ou sarcasmo, né? Não sei, né? Porque mentiu uma vez, né? Pinóquio e tal. E às vezes a gente faz isso. E com adolescente, gente, sarcasmo é um dos piores recursos. Bom humor é excelente para as relações. Bom humor traz leveza. Mas a gente ser sarcástico tem um caráter de humilhação. E isso para o adolescente afasta. E aí o que eles fazem? Eles param de falar. Agora tem uma coisa boa que eu vou avisar para vocês. Tem aqui pais de alunos de ensino médio? Olha, que bom. Tá bom. É raro, né? Mas que bom que vocês estão aqui ainda na escola. Quando a gente faz pesquisa, os pais de ensino médio pouco vêm, né? Nas formações. Por quê? Porque quando eles estão, então, já no ensino médio, né? Então, já tem mais de 15, né? Tem uma fase que eles param de falar com a gente. 15, diminui drasticamente, mas depois eles voltam, essa é a boa notícia. Tá? Então, assim, respeitem essa fase, porque eles voltam a falar. A gente passou por isso também, porque às vezes a gente esquece disso, né? Mas eles realmente ficam muito monossilábicos, né? Então, esse não sei, tá? Agora, tem que entender o que é o não sei, quando eu não quero falar sobre o assunto. E aí eu posso dizer, eu estou entendendo que você não está querendo dialogar, mas para mim o diálogo é importante. Então, se a gente não vai conversar hoje, a gente vai ter que conversar um outro dia. Eu preciso entender o porquê. Né? Isso pode ser uma estratégia. A outra estratégia pode ser, vamos falar então do real. É essa a relação que você quer ter comigo. Mas não pode ser chantagem emocional. É essa a relação que você quer ter comigo? Uma pessoa que é tão... Porque a gente faz isso. E, infelizmente, nossa sociedade é machista e nós, mulheres, a gente acaba tendo um papel dentro da maternidade que a gente se torna muito mais chantagista emocional do que os pais. Quando faz pesquisa entre adolescentes, quando pergunta de professor e professora, isso sempre aparece entre os adolescentes que a gente faz muito mais drama do que, né, existe ainda isso. Né? Bom, tem duas autoras, a Rita de Vries e a Zan, que elas têm vários livros, são livros voltados para os professores, mas elas têm várias orientações e eu coloquei aqui 3 que são importantes para a família. Né? Então, diante de situações de conflito, isso serve para qualquer situação nossa, né? Não precisa ser só com as crianças e com os adolescentes, mas claro, a gente está falando deles. Né? Então, a primeira coisa, seja calmo e controle suas ações. Né? Se eles estão envolvidos com conflitos com outras crianças, com outros adolescentes,
com o irmão, tentar essa imparcialidade é importante na hora de mediar. Porque eles vão dizer, né? Você prefere ela, né? Ah, ele é o queridinho. Você já viu quando a gente vai dividir uma fatia de bolo entre irmãos? Se ficar um negocinho assim, o outro fala, mas o dele está maior, né? Então, o que a gente pode falar? Tem um jeito que eu acho ótimo para a gente resolver isso, que é dizer assim, você corta um pedaço, né? Que vai ser eles vão decidir como é que eles vão cortar esse pedaço que vai ser para o outro, né? Reconhecer que o conflito, então... Nossa, a criança está com ele aqui? Saiu errado. Que as crianças e os conflitos pertencem às crianças e adolescentes. É que estava alunos, eu troquei. Desculpa, passou a perceber. Então, entendo que esse conflito não me pertence sim aos meus filhos. Né? Não tomem para si. Com isso, não é que a gente vai desconsiderar. Quer ver uma coisa que vocês jamais devem fazer? Nunca coloquem no grupo de WhatsApp dos pais, que é que vocês têm, grupo de WhatsApp dos pais, não coloquem esse tipo de coisa. Às vezes, você coloca lá super bem intencionado, né? Vocês estão sabendo o conflito que aconteceu? Gente, era uma situação desse tamanho, depois se torna um negócio muito maior. Então, conversar com quem é de direito, perguntar para eles o que aconteceu, né? Ajudá-los a falar com quem é de direito. Mas quando a gente coloca num grupo como esse, muitas vezes toma uma desproporção, né? E acreditar na capacidade que eles têm de resolução. Eles conseguem resolver, né? Então, isso é um outro ponto que pode passar, importante. Tá? Bom, pode ir. Então, quando a gente pensa, né, no que eu falei lá no começo, nesse ambiente sociomoral cooperativo, e essa relação de autoridade, de vínculos e de limites, os estudos vão mostrar, então, que é importante que eles tenham esses adultos significativos. E que a gente, então, como vocês falaram no começo, tenham essa coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Né? Quanto mais eles crescem, mais eles vão percebendo quando a gente é incoerente. Né? Então, essa figura de autoridade, tanto da família quanto da escola, ela é constituinte da construção de caráter deles. Eles precisam de boas referências. E eles precisam admirar a gente. Né? É uma relação de admiração. Um outro ponto, né, que eu fui falando então, primeiro, a relação de confiança. Para ser uma figura de autoridade, a gente sempre tem que partir da ideia de que eles estão falando a verdade. Sempre. Até o momento em que acontece o que aconteceu no seu exemplo. Né? Se quebra isso. Aí, a partir daqui, a gente vai construir uma nova relação. Porque se quebrou isso. Mas a gente não pode partir sempre desconfiando. Será que está falando a verdade mesmo? Não. Por que a gente desconfia? Né? O outro ponto é uma relação de respeito mútuo. Então, o que é o respeito mútuo? Ele é diferente do que boa parte nós tivemos dos nossos pais, que é de respeito unilateral. Cala a boca que eu estou falando que eu sou sua mãe e acabou. Né? Que aquela é unilateral. O respeito mútuo, hierarquicamente, pai é pai, mãe é mãe. Nós não somos amigos dos nossos filhos, a não ser quando eles se tornam adultos. Mas enquanto eles são crianças e adolescentes, é importante que a gente exerça e exercite e use da nossa figura de autoridade de pai, de adultos da relação. Então, o respeito mútuo é por quê? Porque nós não, lembra no começo, nós não vamos negociar respeito. E ele tem que partir de nós. É muito fácil a gente ser respeitoso com os nossos filhos no dia que está tudo bem. Mas é naquele dia de caos que a gente tem que mostrar e aí colocar o limite. Não falo com você assim. Não vou permitir que você continue falando desse jeito comigo, nesse tom. Quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Ou, se eu for falar alguma coisa com você agora, eu vou falar alguma coisa que eu vou me arrepender. Quando eu me acalmar, a gente volta a conversar. Só que tem que voltar a conversar. Esse é um negócio que vocês não podem esquecer. Tá? O outro ponto é um ambiente, então, justo. Se eles convivem num ambiente que eles acham que é injusto, agora, adolescente, quem falou que tem filhos adolescentes, o que mais eles falam de nós adultos? Tem uma pesquisa linda sobre a injustiça, né, na percepção dos adolescentes, porque a gente queria investigar a justiça, mas a justiça para eles, entre os adolescentes, é muito difícil de eles compreenderem. Eles entendem muito mais pelo contravalor, por ser injusto. Eles falam muito isso: o professor é injusto, a coordenadora é injusta, a minha mãe é injusta. Né? Eles vão usar isso, né, de uma forma muito recorrente. Então, a gente precisa ter um ambiente em que a gente mostre essa justiça, que essa justiça esteja presente.
E tem uma coisa, por exemplo, quando a gente pensa um trabalho de inclusão, né, com alunos que precisam ser, né, que tem ali algumas especificidades, isso aparece muito, porque se a gente faz um trabalho de inclusão, a gente tem que mostrar que existe uma noção de justiça que muitas vezes permeia a escola, que é a justiça igualitária. Então, tem um horário de entrar, que é um horário de entrar para todo mundo. Mas vamos imaginar que a gente descobre que quem está vindo de Pamambuca teve um interditar a pista. A escola não pode usar o mesmo critério naquele dia para quem está vindo de outro lugar, porque vai ter que permitir que as crianças entrem mais tarde, porque aconteceu ali algo. Então, aquela justiça que era igualitária para todos naquele contexto se tornou uma justiça por equidade. Quando a gente pensa nas questões de inclusão, muitas vezes ele fala por que ele pode fazer mais tempo de prova. Isso é injusto. Né? Por quê? Porque ele tem uma noção de igualdade, que é boa a noção de justiça por igualdade. Mas a justiça por equidade ela é muito mais sofisticada. Então, nas nossas relações, a gente tem que perceber isso. Eu lembro que eu falava muito para o meu irmão, ele tem 2 filhas, e ele, assim, comprou uma coisa para uma, tem que comprar para outra. Por quê? Não tem. Saí com essa, nesse dia comprei para essa, no outro dia foi uma outra coisa, e não precisa ser igual, né? Por que elas não podem aprender? Que tem coisas que às vezes é mais necessidade de uma que está ali no 8º ano, a outra está no 5º, é diferente, as necessidades são diferentes, né? E a gente às vezes quer sempre, né? É tudo igual, tudo igual, tudo igual. O ambiente, então, digno, né? Dignidade a gente não negocia também, e a gente tem que mostrar isso para eles. Né? Normalmente as situações de indignidade acontecem quando na relação dentro de casa? São indignas, quando tem a falta de respeito. Né? E um ambiente de generosidade. Quando a gente está falando de generosidade, a gênese, gente, da generosidade, ela é superior, por exemplo, à da solidariedade. Então, imaginem o seguinte, começa o frio e aí tem uma campanha de solidariedade. O que se pede para a gente? Que casaco? Qual casaco? Que a gente não usa mais, né? Você tem um cobertor, enfim. Que bom que a gente tenha pessoas solidárias que vão doar aquilo que tem em excesso. Mas quando a gente pensa na educação dos nossos filhos, a gênese da generosidade ela é mais importante, que é justamente muitas vezes a gente doar aquilo que nos falta. Então imagina que eu vou sair daqui e eu tenho um compromisso. Sei lá, tenho um compromisso que é importante. E aí uma mãe vem falar comigo, um pai vem falar comigo e fala, Adriana, você pode ficar um pouquinho que eu preciso conversar? A partir do momento, eu não tenho aquele tempo. E se eu doei aquele tempo, isso é uma ação mais generosa. Então, nas nossas relações com os nossos filhos, eles precisam vivenciar situações no dia a dia em que essa generosidade ela esteja presente. Né? E muitas vezes vai acontecer de ser uma generosidade que vai implicar numa justiça por equidade. O que significa isso? Que às vezes eu vou dar mais tempo para um do que para o outro. E tudo bem, eu vou precisar ter um tempo para mim. Né? Para eles começarem, é nessa vivência de casa que eles expandem isso depois para os outros ambientes. Tá? Bom, e aí tem a questão dos limites que a gente foi falando durante a minha fala. Né? Então, o que é importante? Primeiro, nos limites, a gente sempre dá a opção deles escolherem, mas eles têm que escolher coisas que coloquem o limite. Então, a criança está fazendo birra porque ela não quer sair de jeito nenhum de casaco e está frio. É uma regra que não é negociável, gente, que está ligada à saúde. Quem é que tem que colocar essa regra? Aí você tem razão, somos nós adultos. Nós não vamos negociar sair sem casaco. É que às vezes a gente quer que ele saia de casaco, o preto de listra azul. Não é isso? Eu quero aquele casaco que eu quero. E a gente não dá a oportunidade da criança escolher. Então a gente pode falar, filho, hoje está frio, só pode sair se for com casaco. Não dá para sair desagasalhado. Mas você pode escolher entre os casacos que você tem. E aí ele vai dizer o quê? O que as crianças dizem? Não quero. Não, mas não é uma opção. Sair sem... Aqui a gente tem que colocar a nossa figura de autoridade. Não é uma opção sair sem casaco. Para sair, você pode escolher o que você quiser. Quando a gente dá a opção de escolha para eles, a gente inclui eles nesse processo. Então isso é importante. Né? Agora, o que não pode ficar é aquela... Sabe aquele... Não quero, não vou pôr, não. Você falando desse jeito não vai resolver, porque a gente só vai sair com um casaco.
Então, a linguagem, ela tem que ser firme. Quando eu for colocar limite, não é grossa, não é gritando, mas tem que ser uma linguagem firme e breve. Sermão da montanha, e se for com adolescente, então piorou. Porque aí que não funciona mesmo. Não funciona com as crianças, porque eles não conseguem nem prestar atenção. Os adolescentes, eles já... Tem uma pesquisa que foi feita já há alguns anos, com adolescentes de 15 anos, que era a primeira série do médio, quanto tempo eles têm de plena atenção, fizeram um mapeamento, né, de plena atenção quando eles estão tomando uma dura de um adulto. Quanto tempo vocês acham? Minutos? Vocês são bem pais pessimistas, né? Então, 2 minutos, eles estão ouvindo o que a gente está dizendo, estão pensando sobre aquilo. Mas olha que interessante, a partir do momento de 2 minutos e 1 segundo, essa atenção cai em 50%. E a cada 30 segundos cai em 50%. Então, quando a gente fala 5 minutos, estamos falando para a parede. Se é por catarse, né, eu quero me aliviar, tá bom, continua. Mas se eu quero, de fato, que eles pensem sobre aquilo que aconteceu, então essa linguagem ela precisa ser breve, né? E pensar nas sanções, né? Claro, para falar de sanção eu ia precisar de um dia inteiro, mas, não, estou brincando, mas quando a gente pensa na sanção, a gente defende a ideia que as sanções que são mais eficazes para a tomada de consciência e para a mudança de comportamento são sanções que estão ligadas à reciprocidade, ou seja, que tem uma ligação direta com a causa do que aconteceu. Então, ele estragou alguma coisa, o que ele tem que fazer? Vou dar um exemplo de uma amiga. Ela saindo atrasada aquele dia de caos, né? A irmãzinha menor vai lá, vê a irmã maior dormindo no sofá meio encolhidinha de frio, já tinha acabado o almoço, a mãe saindo naquele dia de caos, ela puxa a toalha da mesa para cobrir a irmã, uma atitude solidária, né? Ela foi gentil, foi afetuosa, né? Mas o que tinha em cima da mesa, que ela não viu no cantinho? Já tinha tirado toda a mesa. Um copo de suco, não, de água. E que suco? Uva, óbvio. Você já viu criança derrubar suco de limão? Não, quando a gente está atrasado é de uva. Que dá aquela, né, respinga, parece que é sangue. Na hora que ela chegou e viu a cena, ela falou, minha vontade era, né? Mas eu vi ela cobrindo a irmã, e aí, né, ela estuda sobre isso como eu, então vamos exercitar, né, em casa, que é mais difícil ainda, né? Filha, né, olha, você foi cobrir sua irmã, que bacana, então ela reconheceu, tal, mas o que tinha em cima da mesa, né? Então, para ela ter reparado e tal. Agora, o que a gente podia falar? Eu não acredito, é o normal que a gente falaria, gente, que ativaria a primeira pedra. Eu atrasada, você me derruba suco de uva, tá? Olha a bagunça que você fez, tá? E aí, o que a gente faz? Começa a limpar. Entende? O que é uma sanção por reciprocidade? Então, ela validou aquilo, poxa, você quis, você não reparou, o que você deveria ter feito antes, para ela aprender com aquela situação. E agora, o que a gente tem que fazer? A sala está suja. Você ajuda a mamãe a limpar? Ajuda o papai a limpar? Né? Vamos limpar juntas? Né? Agora, o que a gente não pode fazer, às vezes a gente até fala, né? Não, você precisa arrumar a sua cama. Né? A gente fala isso. Aí eles vão lá e arrumam a cama. O que a gente faz depois? Quem tem toque? Vai lá e arruma de novo. Aí, quando eles se tornam adolescentes, gente, eles querem arrumar a cama. Eles falam assim, para que eu vou arrumar a cama? Depois meu pai vai lá e arruma tudo de novo. Já deixa ele uma vez só. Né? Então, assim, se eu vou deixá-los limpar, se eles vão aprender a consequência natural dos atos, o que eles têm que aprender com aquilo, tem que respeitar o quanto eles conseguem fazer. Mesmo que a casa fique meio pregando o pé, sabe? Eu sei que é duro, mas trata isso na terapia de vocês, mas não com eles. Deixa eles terem a oportunidade de aprender com aquilo e eles fazerem sobre aquilo. E quando a gente fala, me ajuda, vamos fazer juntos, a gente está junto. Até ter um momento, eu falo muito isso para os professores, que a gente não precisa mais falar isso. Eles mesmos vão ter essa atitude. Agora, quanto tempo? Os pais sempre me perguntam isso, mas quantas intervenções eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que mediar um conflito? Quanto eu preciso falar? Eu adoraria dizer para vocês, temos 10 lições que eles aprendem. Não é verdade. A gente está falando de pessoas, de seres humanos. Então, e a gente às vezes tem filhos, tem estudos com irmãos gêmeos, que para né, são 3, 4 intervenções, eles têm um tipo de aprendizagem. Para outro, a gente precisa de 20, 30, 40. Né? Mas o que é mais importante? Em desenvolvimento, não há retrocesso. Então, o que significa isso? Que as nossas intervenções, elas são importantes. Às vezes a gente não está vendo, estava ali gritando a olho nu, mas não significa que eles não estão se envolvendo. O que a gente precisa é persistir e ter coerência sempre nisso. Mas uma tendência que a gente tem é o quê? Não deu certo, o que eu faço? Eu volto para o recurso anterior. Tá, vou dar bronca, vou colocar para lá, eu que vou fazer, eu que vou limpar. E
E aí essa inconsistência é ruim, né? Então é importante a gente perseverar, né? E aí, de novo, para a gente finalizar, pensar nesse equilíbrio, né, emocional. Ou seja, tem uma frase, a Mariana veio falar de saúde mental ano passado aqui, a gente usa muito, que é, quando a gente está no avião e fala assim, em caso de pane, você está com criança, o que você tem que fazer? Primeiro você coloca a máscara em você, para que depois você possa... Por quê? Se a gente tentar salvar a criança primeiro, que é um ímpeto que a gente tem, né, maternal, paternal, a gente pode desmaiar e aí ninguém se salva, né? Isso serve muito para nós pensarmos essa analogia nas nossas relações dentro de casa. Então, a gente também precisa estar bem, né? E vai ter dias que nós não estaremos tão bem. E isso mostra para eles que nós somos humanos, a gente tem que conversar. Filho, hoje não está legal. Hoje não dá. Hoje, meu limite está... Hoje eu vou dormir mais cedo. Isso tem que acontecer em alguns momentos, né? Mas em todos os outros, nós somos os adultos da relação. Nós somos essa figura de autoridade, né? É fácil, em tempos como o de hoje, educar? Não, né? É algo que é difícil. Mas a gente se fortalece, né? Quando a gente começa a discutir essas questões, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem uma ação que a gente vai fazer o ano que vem, já vou fazer a propaganda, que é do 3º ano do programa, que é a Escola da Família. Em que aí pais que querem participar dessa escola, a gente estuda mensalmente e a gente faz discussões para melhorar a qualidade da relação com as crianças e com os adolescentes, pensando em estratégias. Claro, né? Tem uma questão teórica, mas não é como a gente estuda com os professores, porque a ideia não é transformá-los em pedagogos, né, em coordenadores de escola, mas de melhorar a qualidade da relação com eles, né? Então, esse clima relacional, a gente precisa sempre avaliar isso, né? Quer dizer, a gente convive num ambiente relacional que o clima ele é mais positivo ou mais negativo, né? Tem mais situações de embate diária, de conflitos em que são resolvidos de uma forma agressiva ou submissa, ou tem uma relação mais positiva? Então, é importante, né? Vou encerrar aqui, a gente pensar sobre isso. Espero ter contribuído também, se vocês têm perguntas, quiserem fazer algo, vamos aproveitar. E eu queria, antes de passar para as suas perguntas, só então falar que em agosto eu volto, aí a gente vai falar de bullying, vocês vão receber um forms antes da escola para responderem 2 questões, e aí depois a gente vai abrir para as rodas de conversa por faixa etária, para que a gente possa pensar nas relações com as crianças e com os adolescentes, tá bom? Eu acho que eu queria compartilhar uma situação e pedir uma opinião que hoje em dia a Helena já está com 6, até que acontece bem menos, mas acho que os momentos que eu mais tenho dificuldade é quando eu sinto que o cerco está fechado para mim. Então, vou dar um exemplo de uma situação que acontecia mais quando ela era menorzinha, mas só para você conseguir visualizar o sentimento, né? Então, tem o horário de ir para a escolinha. Quando ela era menorzinha, ela tinha que pegar a van, eu tinha que estar exatamente 7h10 em ponto. Eu tinha que estar na porta do prédio, porque senão a van ia embora e não levava ela, né? E aí, o conflito é assim, estou arrumando ela, por exemplo, para ir para a creche. E aí eu não quero escovar o dente. E eu lembro que eu ficava num conflito de... Tem horário, eu preciso te levar para a van, eu tenho que trabalhar, eu estou sem tempo, e eu entendo a frustração do, por exemplo, não quero escovar o dente agora, ou mesmo exemplo de tipo, vamos sair, tá frio, só vai sair se for com o casaco, né? Mas tudo bem, vai, espera a frustração, maravilhoso, se não tiver de casaco, não saímos. Só que quando você está numa situação como essa, por exemplo, que você tem um horário para cumprir, você tem um compromisso, você não pode faltar nesse compromisso, você tem um trabalho, a criança tem o horário da escola, e ela está ali nesse impasse. Então, algumas coisas para a gente pensar, que parece uma situação simples, mas ela é corriqueira, né? E complexa, às vezes. Né? A primeira coisa é, filha, então escolha. Né? Você precisa escovar o dente. Isso não é negociável. Aí você pode contar a história que você quiser, você pode aproveitar outro momento para falar sobre isso. Bom, a gente já conversou sobre a importância de escovar o dente. É a mesma coisa que tomar banho, é fácil que a criança é cascão. Né? Não é que tomar banho. Então, você vai escovar sozinho ou você quer que eu te ajude a escovar? E aí, eu posso começar escovando, você termina, mas sair sem escovar o dente, você não vai.
Né? Então, é colocar o limite e ficar assim esperando. Vamos que tem horário. Vai. Não pode, a gente não tem muito tempo para resolver. Vai ter que escovar o dente. Então, não é negociável isso. Não está ligado à saúde? É importante, é isso. A criança vai chorar, vai espernear, tá? Não tem acordo, filho. O que ela vai entender é que se você fizer isso de forma frequente, não tem jeito, eu vou ter que escovar o dente mesmo. E eles passam, depois de um tempo, eles passam a escovar o dente sem fazer toda essa birra. Agora, se ela sai algum dia, porque está muito atrasada, tal, sem escovar o dente, porque ela ficou naquela negociação, não deixem eles negociar com vocês o que não é negociar. Não, mas não sei o que, não tem conversa. Agora é hora de escovar o dente. E agora você escova o seu, eu escovo o meu. Ou eu escovo um pouco do seu, você escova o resto. Aí você pode usar uma forma lúdica, pode brincar se você quiser, mas não tem como não fazer, entende? Porque se ela vai sem escovar, ela vai continuar fazendo, então ela vai ficar nessa negociação. Eles ficam negociando, né? A comida, né? Sim, que às vezes é um tempo desesperador, né? Exatamente. Sim. Eu tinha momentos que, assim, ela gostou, não tem tempo. Ela não gostou. E ela entra em choque. Então, ela entra em choque, ela paralisa. E aí, às vezes, o que eu fazia era pedir uma coisa mudar. Só que eu ficava assim, eu estou descobrindo que a gente tirar uma força, também não vai legal. Sim. Mas aí você pode o quê? Passou o dia? Voltou? Filha, vamos conversar sobre o que aconteceu hoje de manhã? Vamos já pensar num jeito da gente conviver bem? Você quer todo dia acordar e ficar essa briga para escovar o dente? Então, por que é importante escovar o dente? Pergunta para ela, né? Ou você pode falar. Então, então vamos conversar uma coisa agora. Sair sem escovar o dente não existe. Aí, no outro dia, acordou. Bom dia, deu beijo, tá? Ó, o que a gente conversou ontem sobre o dente? Hoje a gente vai ter um dia ótimo. Vamos começar o nosso dia sem nenhum tipo de problema por causa do dente, da escovação de dente. Sabe, vai na brincadeira, tá? Sim, e ela entender que isso não é uma escolha dela. Não escovar não é uma escolha dela. Como não é uma escolha não tomar banho, né? Não é uma escolha. Agora, com isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser inflexível em tudo, né? Tem um dia vocês chegam de uma festinha, eles comeram um monte de brigadeiro, açúcar e tal, mas já dormiu no carro, sabe assim? A gente não vai morrer. Se não dormir com o pé sujo, ou com o dente sem escovar, uma brincadeira não vai. Então, também a gente tem que ter uma leveza. Agora, todo dia eu vou brigar aqui, não dá. Vai, é horrível quando ele é assim. Mais alguma coisa? Não? Bom, a gente tem um podcast que fala só sobre as famílias, a relação família-escola. Acho que tem 16 episódios, está em todas as plataformas, chama Convivere Mais, o podcast. Assim como o nosso site tem uma biblioteca que tem diversas indicações de leitura, de textos para vocês. Então, depois a escola compartilha também, a escola tem compartilhado. No nosso Instagram tem algumas lives que a gente faz, enfim. Com família também, com pais, com profissionais, com pesquisadores, no canal do YouTube também. Tá bom? Eu estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem, mensalmente, né? Pelo menos eu estou aqui com a coordenação, mas online eu estou toda semana, né, Tati? A Tati não aguenta mais, né? Então eu queria agradecer. Obrigada por vocês terem vindo.